Bom dia, a paz do Senhor para todos. No nosso Fonte de Vida de hoje, veremos mais uma vez um motivo para ser feliz ou bem-aventurado. Isso com base nos ditames da Palavra de Deus, que substancia os princípios espirituais para que uma pessoa tenha uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero lhe convidar para nos acompanhar nessa reflexão. Fiquem conosco. Até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Bem, no programa anterior, nós vimos que Jesus considera bem-aventurados os que creem nele, mesmo sem tê-lo visto pessoalmente, dizendo para o Tomé que são bem-aventurados os que nele creram sem tê-lo visto. Hoje, veremos outra bem-aventurança. Veja o que diz o texto bíblico. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. O apóstolo São Paulo encontrava-se na cidade de Mileto e mandou convidar os irmãos, os anciãos, os presbíteros que lideravam a igreja em Éfeso, a fim de lhes dar as devidas orientações pastorais. Em meio ao seu discurso, proferiu as seguintes palavras: de ninguém cobicei a prata nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 33 a 35. O apóstolo prossegue em sua orientação pastoral, da qual desejamos extrair o ensino relativo ao tema desta mensagem. Diz o versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, ou seja, trabalhando com diligência, trabalhando com amor, trabalhando com interesse pela obra do Senhor, não visando o interesse próprio, não visando tirar partido da obra do Senhor, mas visando servir ao Senhor, dar a vida pela obra, disse ele, é necessário auxiliar os enfermos. Ou seja, trabalhando assim, com diligência, sem buscar interesses pessoais ou de grupos. Ele disse que era importante auxiliar os enfermos. Esse é um trabalho de ajuda mútua, de socorro aos doentes, e podemos entendê-lo num sentido mais amplo, como auxiliar os necessitados, ajudar os mais pobres da igreja e da comunidade. É uma necessidade em todos os tempos, pois Jesus disse, os pobres sempre os tendes convosco. Ele não disse que temos entre nós os miseráveis, mas disse, os pobres sempre tendes convosco. É a visão transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo de que o Evangelho não é só de palavras, mas é também ação em favor daqueles que ouvem a palavra e são carentes ou excluídos dos benefícios sociais. Jesus multiplicou o pão 2 vezes. Houve 2 ocasiões em que o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, foi realizado. Isto prova que a Bíblia dá valor não só ao espírito, à alma, mas também ao corpo. E São Paulo toma aqui o exemplo dos enfermos, que são carentes da atenção, da assistência da Igreja do Senhor, e diz, devemos recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esta é uma doutrina, este é um ensino da palavra de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. De fato, quando nós recebemos alguma coisa de alguém, ficamos, de certa forma, devedores a quem nos dá. Pelo menos, ficamos devedores de gratidão. Mas quando damos, nos tornamos credores da gratidão
do reconhecimento, do apreço daqueles a quem damos algo. Principalmente quando não fazemos com a intenção de receber nada em troca. Nesse caso, é quando recebemos mais. E se não recebermos o reconhecimento da parte dos homens, o que é comum, aliás, estejamos certos de que o receberemos da parte de Deus, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É muito feliz quem tem a disposição para dar. Se você tem condição de doar algo para alguém, é sinal de que você tem algo mais, além do que necessita. Algo que certamente não vai lhe fazer falta. Ao passo que, quando recebemos, podemos ser por necessidade, de alguma forma. Aquele que nos dá entende que nós precisamos receber ou que merecemos receber. No aspecto social, o pobre é quem mais precisa receber. O que tem menos está numa situação que requer ajuda ou alguma colaboração de alguém. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: dai e dar-se-vos-á. Lucas 6,38. É uma regra importante no cristianismo. Se queremos receber algo, até certo ponto é natural, porque não há pessoa que não precise receber alguma coisa. Então, é preciso primeiro saber doar. É isso. Isso não deve ser visto somente no sentido de dar bens. A visão não pode ser restrita ao aspecto puramente material. Dai e dá-se-vos-á. Se nós damos bens materiais, pode ser até que não precisemos receber bens materiais, mas recebemos a gratidão, o amor, o reconhecimento das pessoas. Mas do lado dos bens espirituais, também, quando damos amor, afeto, um sorriso, um gesto de gentileza, ou quando damos carinho a alguém, certamente seremos retribuídos. Quando damos a palavra de Deus a alguém, estamos dando o bem mais precioso. Estamos dando o pão da vida, estamos dando a água da vida e podemos não receber daquela pessoa nada, mas poderemos certamente receber de Deus o galardão, né, daqueles que levam a palavra. Diz a Bíblia, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E assim agora nós temos alguns conselhos práticos, né? E temos dado nessas reflexões. Primeiro, não se deixe levar pelo sentimento do egoísmo, tão comum nas pessoas em geral, as quais anseiam por receber alguma coisa. Muitas vezes precisamos mesmo, não é? Mas segundo a visão de Cristo, procure dar primeiro. Se quer receber amor, antes de tudo dê amor. Se quer paz, leve primeiro paz aos corações. Se quer reconhecimento, antes reconheça o que os outros fazem. Veja a palavra, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Lucas 6,38. Em segundo lugar, procure desenvolver algum trabalho, algum tipo de trabalho social, tanto no âmbito da igreja local, quanto fora dela. Há sempre alguém precisando receber alguma ajuda, algum atendimento social. O evangelho só de palavras não é o evangelho de Jesus. Ele multiplicou o pão 2 vezes, visando a necessidade do corpo. Se você fizer isso, verá como se sentirá bem psicológica e espiritualmente. Diz a palavra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9:9. Em terceiro lugar, faça bem aos necessitados. Visite os órfãos, as viúvas, os doentes, em casa ou nos hospitais. Dê vestido ao que não tem. Leve o conforto aos corações. Se fizer isso, por fé estará fazendo a Jesus, como diz a Bíblia, porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 34 a 40. Que Deus abençoe a todos. Fique conosco. Até já.
Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, a paz do Senhor a nossos irmãos e aos nossos telespectadores. Olha, amanhã, dia 7 de outubro, haverá eleições municipais em todo o território nacional. Na sua opinião, você acha que o brasileiro está mais consciente? Afinal de contas, o brasileiro sabe votar? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Não, um caso o vereador dá alguma coisa para você, aí tem gente que vota só porque ele deu alguma coisa, mas não vota pensando que pode mudar Parnamirim. Não. Não. Porque não tá, porque o pessoal hoje em dia vende voto, troca o voto por qualquer coisa. Não sabe nem quem votar. A maioria das pessoas vota, mas não sabe nem quem votar. Sônia, o brasileiro sabe votar? Sabe, ele tem que saber escolher. Por quê? Porque você que vai colocar o poder na frente do nosso Brasil. Então, se você não souber votar, todos sabem. Agora é uma questão de escolha. Eu acho que não e ao mesmo tempo penso que sim. Por quê? Sei lá, porque a gente vota na... Eu, pelo menos, não vou votar esse ano, mas a gente vota e nunca nada muda, né? Eu acho que sim, viu? Porque para você escolher, poxa, tanta gente boa aí, o cara só vai para um lado que não tem nada a ver, pessoas que não têm aquela visão das coisas, eu acho que o pessoal vota muito errado ainda. Sabe sim, ele já tem noção do voto, sabe do voto consciente e o que é melhor para a sua cidade. Eu acho que não. Por quê? Porque se corrompe, certo? Fica aceitando dinheiro dos políticos e deixa de votar no político certo. Eu acho que ainda precisa aprender um pouquinho mais. Eu acho que ele ainda se vende por pequenas coisas e eu acho que ainda precisa pensar direitinho na hora de votar. Acabamos de ouvir a opinião das pessoas na rua. Agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Bem, meus caros telespectadores, tendo em vista que amanhã será realizado em todo o país o pleito municipal para prefeito e vereadores, resolvemos fazer um quadro Pastor Responde especial. E para tanto convidamos dois especialistas, né? O Dr. Charles Quadro, advogado, especialista em direito eleitoral, e o Dr. Silvio Menezes, jornalista, também advogado e apresentador do nosso informativo. E assim nós queremos já perguntar a eles, para que eles digam para nós, para os nossos telespectadores, né, a respeito da questão que já foi levantada e respondida pelos nossos amigos nas ruas. A questão colocada foi: amanhã haverá eleições municipais em todo o Brasil. Você acha que o brasileiro sabe votar? Vamos ouvir então primeiro o jornalista Silvio Menezes. Paz do Senhor pastor, paz dos seus telespectadores, considerando as transformações sociais recentes, processo de redemocratização do país, as conquistas sociais, o papel da imprensa, eu acho que o brasileiro está mais apto para o exercício do voto. Muito bem, então, doutor Charles, o que é que o senhor acha sobre esta questão, né? A parte do senhor pastor, a parte do senhor todos os telespectadores do programa Fonte de Vida. Pastor, nós estamos quase há 30 anos do movimento Direta Já. De lá para cá, a população brasileira, o eleitorado brasileiro, ele tem melhorado a cada pleito. E dizer hoje, o brasileiro sabe votar? Sim, sabe. A pequena proporção de algumas inconsistências que há não prejudica essa avaliação. Sim, sabe votar. Isso é importante, né? Esse é o efeito da democracia, né? As pessoas participam mais, participam e vão aprendendo a exercer o seu direito de cidadania. Uma segunda questão que eu queria colocar para os nossos convidados é: qual a importância para a sociedade da eleição para prefeito e vereador? Doutor Silvio. A eleição de prefeito e vereador é a eleição que promove a maior proximidade entre eleitor e representantes. Então, hoje, o cidadão que vai exercer o seu direito de voto, ele pode, através de uma cobrança de resultados, buscar, através de seus representantes, o efeito dessa escolha. Então, pelo fator proximidade, eu entendo que as eleições são fundamentais.
Porque é na comunidade, é no bairro, é na rua, que o eleitor ele percebe os problemas mais urgentes de sua comunidade e pode cobrar e apresentá-los para os seus representantes. É interessante isso, porque é no município que as coisas acontecem, né? Então, doutor Charles. Pastor, Silvio abordou muito bem a questão da proximidade do eleitor com o candidato no município. E eu queria abordar o que vai acontecer com ele, com este eleitor e este candidato, porque as coisas acontecem primeiro no município. A minha rua, quem cuida é o prefeito. Da minha cidade, quem cuida é o prefeito. Das leis que vão interferir na minha vida, primeiramente lá na minha cidade, quem faz elas são os vereadores. E aqui eu queria abordar a questão dos evangélicos. São essas leis que podem permitir ou proibir o exercício da livre pregação do evangelho. São essas leis que podem permitir ou proibir a abertura de templos. É o vereador, é ele. Então eu considero essa eleição até mais importante, imediatamente, para o eleitor do que para governador, para presidente e outros mais. Realmente é no município onde as demandas sociais se fazem mais prementes, né? Se faz mais premente, tanto para o prefeito como para os vereadores, não é isso? Bem, uma terceira questão. Na opinião de vocês, a política partidária no Brasil já alcançou um grau de maturidade suficiente para não ser contaminada pelo abuso do poder econômico na compra de votos, na compra de consciência dos eleitores? Doutor Silvio. Pastor, hoje nós vivenciamos um momento decisivo no judiciário, né? O julgamento do mensalão, todo o esquema que foi montado, né, para arrecadar fundos eleitorais de maneira ilegítima. Então isso provoca no cidadão uma maior vigilância, né, a respeito de seu papel na sociedade. A imprensa, e através de programas que elucidam o cidadão, as pessoas podem cobrar desses eleitos um papel ético, papel moral, e respeitando aquilo que nós cristãos defendemos, que são os princípios basilares da palavra de Deus, a coerência, o respeito ao próximo, não usar o dinheiro público para benefício de si mesmo. Então essas questões são fundamentais para responder essa sua indagação. Não, doutor Charles, na sua opinião, há mais maturidade mesmo entre nossos eleitores? Pastor, há. E o que eu queria abordar melhor é o papel decisivo da justiça eleitoral neste processo. O nosso modelo eleitoral ele é partidário. Os candidatos partem dos partidos, são os partidos que indicam os candidatos. Há um tempo atrás, qualquer candidato indicado pelo partido ele estaria apto a exercer esse direito de candidatura. De 2010 para cá, e hoje está valendo nessas eleições, a lei da ficha limpa, que ela faz um filtro anterior. Aqueles maus políticos, aqueles maus gestores, eles já são impedidos, mesmo que o partido queira, ele está impedido de concorrer, porque ele é um mau político, ele é um mau gestor. E, acima de tudo, a gente tem que entender que, ainda que seja o partido que indica, quem vota é o cidadão. E entre aqueles que ele indica, o cidadão pode votar melhor. Umas outras questões também que a justiça eleitoral, a lei eleitoral impediu, são aquelas questões de brindes, de camisetas, de bonés, que hoje não pode mais. Não pode influenciar o eleitor com isso e o candidato não pode oferecer esses brindes, o que diminui o poder econômico na eleição. Hoje se vota mais na proposta e no candidato, e não naquilo que ele possa oferecer, em bens ilícitos a eleitores. É interessante, e a lei da ficha limpa resultou de uma pressão da sociedade, não é? Ela partiu do povo. Partiu do povo. 1 milhão, parece que foi 1 milhão mais de 1 milhão de assinaturas. Mais de 1 milhão de assinaturas, não é? Como é que chama? Uma proposta popular, Isso, uma proposta de lei, uma proposta popular de lei, e não era uma lei qualquer, era uma emenda constitucional, e foi uma emenda constitucional. Emenda constitucional, é verdade. Bom, o nosso tempo é escasso, poderíamos ouvir muito mais nossos convidados, mas gostaria de concluir dizendo o seguinte, que amanhã todos os eleitores, especialmente os evangélicos, devem votar com consciência cristã. E eu aconselho a pensar bem no candidato e no partido, não é? Se o candidato tem propostas que contrariam a palavra de Deus, é melhor não votar nele. Mais alguma coisa vocês querem dizer? O seguinte, amanhã,
não troque seu voto por um milheiro de tijolo, não troque seu voto por dentadura, não troque seu voto por óculos. Amanhã é o dia em que você é igual a qualquer um outro cidadão, igual a presidente Dilma, igual ao ex-presidente Lula, igual a um dos mais milionários desse país. Você é igual. Quando você vende o seu voto, você se vende pelo voto. Você fica menor do que para um outro. Doutor Silvio. Queria só acrescentar, pastor, a importância da cidadania cristã. O senhor mesmo tem dito em suas mensagens, em seus livros, que o cristão tem dupla cidadania. Cidadania terrena e a cidadania celestial. Na cidadania terrena, é importante a questão ética, votar com consciência, escolhendo bem os seus candidatos. Mesmo porque nós não caímos naquela ideia comum de que o cristão não pode participar do processo eleitoral. O cristão pode sim, desde que o faça com responsabilidade, com ética e principalmente respeitando os princípios da palavra de Deus. Muito bem, nós queremos agradecer ao nosso convidado, a sua participação no nosso programa Fonte de Vida, não é? E também aos nossos telespectadores. Que Deus abençoe a todos, fique conosco, até já. Fonte de Vida. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza mais um mutirão. Vem aí o aniversário da Assembleia de Deus em Parnamirim. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza mais um mutirão. Na semana passada, entre os dias 23 a 29 de setembro, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizou o terceiro mutirão evangelístico do ano de 2012. Como nas edições anteriores, o mutirão levou a palavra de Deus em todos os bairros da cidade. Equipes de mensageiros de Cristo de todas as congregações e também de igrejas do interior levaram a mensagem através da evangelização pessoal, visitando casas, escolas, clínicas, hospitais e outros locais, com o objetivo de propagar o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além da evangelização pessoal, o mutirão evangelístico proclamou a palavra de Deus através dos cultos ao ar livre, promovidos pelo Templo Sede e por todas as congregações. Enquanto os candidatos à eleição usavam seus meios de divulgação, a igreja divulgou o Evangelho de Jesus Cristo em diversos logradouros de Parnamirim. O Evangelho também foi pregado no terceiro mutirão evangelístico por meio de telemensagem. Com equipamento apropriado, no Templo Sede, equipes se revezavam, comunicando a palavra de Deus a muitos moradores da cidade, convidando-os para ouvir a mensagem de Cristo e assistirem cultos nas congregações. Em diversas praças da cidade, uma equipe dinâmica fez a evangelização através de filmes ou DVDs como forma de propagar a mensagem de salvação. Em todas as ocasiões, algumas pessoas pararam para assistir à apresentação de filmes evangelísticos. Outras equipes dos Semeadores de Cristo mobilizaram-se e foram levar a mensagem nos transportes coletivos, em ônibus e no trem urbano. Uma equipe de jovens usou uma forma criativa de falar de Jesus em ônibus e tiveram ótima aceitação por parte dos passageiros. No último sábado, dia 29 de setembro, o terceiro mutirão evangelístico da ADEPAR foi concluído com 57 cultos ou cruzadas em Parnamirim e mais 26 cultos em igrejas do interior. Somente na semana do mutirão foram realizados quase 100 cultos ao ar livre,
Tudo isso em cumprimento ao mandato de Jesus, que ordenou que a igreja pregasse o evangelho por todo o mundo a toda criatura. A DEPAR realizou mais um batismo em águas. No último domingo, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizou seu terceiro batismo em águas. Foram 81 pessoas que desceram às águas do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ordenou nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um momento de muita emoção, quando os batizados expressaram sua alegria de confirmar sua fé em Cristo Jesus. O batismo foi realizado pelos pastores Elinaldo Renovato e Otávio de Castro Júnior. Familiares e amigos dos batizados fizeram-se presentes, bem como dirigentes de congregação, prestigiando a decisão solene do compromisso dos novos membros da igreja local. Que Deus abençoe suas vidas e permaneça servindo ao Senhor com alegria. Vem aí o aniversário da Assembleia de Deus em Parnamirim. Nos dias 18 a 20 deste mês, a Assembleia de Deus em Parnamirim estará comemorando o seu 73º aniversário de fundação. Na ocasião, haverá a Escola Bíblica do Campo de Parnamirim, com início no dia 18, quinta-feira. Os preletores serão o pastor José Carlos, da Paraíba, o pastor Martim Alves, presidente da IADERNE, e o pastor Elinaldo Renovato, e os pastores Robson Viana. No dia 20 de outubro, sábado, haverá consagração de diáconos e presbíteros em cerimônia oficiada pelo pastor Martim Alves, presidente da IADERNE. O pastor Elinaldo Renovato convida a todos para juntos agradecerem a Deus por mais um ano de existência da ADEPAR, que nessas 7 décadas propaga o Evangelho de Jesus Cristo. Não perca, participe. Esse foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Fonte de vida. Mundo dos Evangélicos, a nossa livraria, cobrimos o preço da concorrência. Esta promoção é para abençoar a sua família. Livro Casamento Blindado, R$19,90. Livro Mulher V, R$9,90. Bíblia Luxo, letra gigante, Palavras de Jesus em Vermelho, R$19,90. Mundo dos Evangélicos, colado com o Templo Central das Assembleias de Deus no Alecrim. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, eu agradeço a Deus pela presença de vocês na audiência deste programa, por estarem nos prestigiando neste horário. Que Deus abençoe a todos e eu quero orar por vocês. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esses queridos amigos que estão na audiência do Fonte de Vida. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu amo Tua palavra, Senhor. Amo Tua palavra. Eu amo Tua palavra, Senhor. Amo a Tua palavra.